Evangelho. Muito bom, meus amigos. Hoje, em nossa aula, nós vamos ter a oportunidade de estudarmos juntos, debatermos juntos alguns princípios que nós já temos estudado aí, né, essa semana individualmente ou em nossas famílias, que é a designação do Bem Segue-me dessa semana, da sessão 30 a 36 de Doutrina e Convênios. Portanto, fiquem muito à vontade aí para compartilhar seus pensamentos e sentimentos aí ao longo da aula sobre os assuntos que vamos debater. Vamos ver uma visão geral dos principais assuntos dessa sessão. Alessandro, pode ler para nós? Consegue ler, Alessandro? Consigo sim, consigo sim. Pouco depois de a igreja ser organizada, o Senhor chamou muitas pessoas para o serviço missionário. Ele ensinou a esses elders recém-chamados muitas verdades importantes sobre por que ele queria que eles pregassem seu evangelho. Ele também lhes deu a certeza de sua ajuda e conselhos sobre como poderiam pregar de modo eficaz. Obrigado, Alessandro. Então, basicamente, amigos, essas sessões de doutrina e convênios, elas vão falar de chamados, pessoas que foram chamadas para o serviço missionário, né? E vai dar alguns conselhos, ela vai ensinar, essas sessões vão ensinar alguns conselhos que o Senhor deu para a esses irmãos que foram chamados, né, para pregar o evangelho. E a ideia é que a gente vai poder estudar esses conselhos e a hora para que a gente possa ponderar ao longo da aula e ver como é que eles se aplicam a nós, tá bom? Para começar, eu queria compartilhar duas imagens com vocês aqui. E eu queria que vocês, aí eu sei que vocês estão com a telinha aí no celular, muitos de vocês, né? Vão dar uma forçada na vista, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessas imagens aí e me dissessem aí qual é a relação que vocês veem entre esses dois documentos aí. Os dois dizem sobre o nosso propósito aqui na Terra, né? Nos aproximarmos de Cristo, sermos batizados e sermos testemunhas dele. Ok? O nosso propósito de virmos a Cristo, sermos batizados, sermos testemunhas dele. Obrigado, Renê. Muito bom. Alguém consegue ver alguma outra relação entre eles? Presidente, eu acredito que no, no batismo, confirmação, ele é a porta de entrada, né? Para entrarmos no caminho do Senhor, para trilharmos e fazermos aqueles 5 passos de fé em Jesus Cristo, de fé em Jesus Cristo, receber o dom do Espírito Santo, sermos batizados e perseverarmos até o fim. E o outro é nada mais e nada menos do que o próprio convite do Salvador para pregarmos o Evangelho. É uma honra para todos os missionários que receberam essa carta escrita diretamente das mãos do profeta, né? Designando a servir no período de 24 meses, e dedicar a obra do Senhor em pregar o Evangelho. Obrigado, Evangelho. Muito bom. Gostei muito do que você falou também. E é interessante isso porque um é o nosso certificado do nosso batismo, né, dos convênios que a gente faz, e o outro ali é uma continuação ali, né, dentro dos convênios que tem a ver com o chamado missionário, né? Eu sei que alguns de nós aqui tivemos esse privilégio, né, de recebermos essa carta um dia em nossa vida, outros não tiveram essa oportunidade, mas eu penso aqui, se todos aqui foram membros, se todos aqui são membros, todos tiveram a oportunidade de receber esse chamado aqui, né? Porque, de certa forma, quando nós nos batizamos e confirmamos membros da igreja,
também foi um chamado que nós recebemos do Senhor, de fazermos parte de seu exército e de servirmos, porque todo membro é um missionário, não é verdade? Todo membro é um missionário. A diferença é que nós não somos missionário de tempo integral, nós não somos designados por um local ali durante 24 meses ou 18 meses, no caso das Sisters, mas também é uma convocação para servir como missionário, servir uma missão para proclamar o Evangelho. Nós também fazemos convênio disso, temos esse encargo. E o presidente Nelson, ele fez a seguinte declaração numa conferência geral recente da igreja, né? Direcionada para os jovens, mas que também, de certa forma, se aplica a todos os membros da igreja. Ah, Renê, você pode ler para nós? Claro. Queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora para ajudarem a coligar Israel. Sua decisão de servir missão, seja uma missão de ensino ou uma missão de serviço, abençoará vocês e muitas outras pessoas. Todos os missionários ensinam e testificam sobre o Salvador. A escuridão espiritual no mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária do que nunca. Todos merecem a oportunidade de saber a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada um de vocês, cada pessoa merece saber onde pode encontrar a esperança e a paz, que excedem todo o entendimento. Olha só, obrigado. Obrigado, Renê. Olha só, né? Cada um dos jovens, né? Não só dos jovens, mas cada um de nós somos vitais para o Senhor, né? E pensa só nisso. O Senhor nos reservou cada um de nós, não só para o serviço, aqueles que servem uma missão, mas ele reservou cada um de nós para sermos membros da igreja nessa época de nossa vida, nessa época da terra, para ajudar na coligação de Israel. O Senhor nos reservou para esse momento. E todos nós precisamos ensinar e testificar do Salvador Jesus Cristo. E agora eu queria perguntar para vocês, ele fala aqui que a escuridão espiritual no mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja ainda mais necessária do que nunca. Que evidências vocês conseguem ver hoje, meus amigos, de que a luz de Jesus Cristo é mais do que nunca necessária no mundo? Que evidências vocês conseguem ver isso hoje, no dia a dia de vocês, na vida de vocês? Que a luz de Jesus Cristo é muito necessária hoje no mundo. Consegue me dar exemplos aí de evidências que vocês conseguem ver disso? Desculpa, pode repetir a pergunta? Posso. Que evidências vocês conseguem identificar hoje de que a luz de Jesus Cristo é mais necessária do que nunca no mundo hoje? A tendência ao pecado é muito maior hoje, né? Hoje muitas coisas que antes eram banais, agora são normais. Então, em um mundo onde o pecado se tornou atraente e cobiçado por muitas pessoas, a luz de Cristo é fundamental para que a gente possa fugir, estar no mundo sem ser do mundo, né? Que a gente possa fugir das tentações e da perseguição do inimigo, porque realmente em todo lugar nós somos tentados, seja no trabalho, na escola ou até mesmo no nosso próprio quarto, né? Então nós temos que ter a luz de Cristo por isso, porque ele é uma proteção e um guia para a nossa vida. E obrigado, René. E o pecado está em todo canto, né? E o pecado, ele nos coloca numa situação de escuridão, de trevas espirituais. E quantas pessoas não estão assim hoje precisando dessa luz de Cristo, da luz da expiação, né? Na vida delas. Obrigado, René. Conseguem ver outras evidências de que o mundo está precisando dessa luz? Oi. Tá me escutando bem, presidente? Sim, Presidente, Benjamin. irmão.
Interessante que eu estava, acho que semana passada, eu estava lendo um artigo de uma professora de psicologia, né? E ela estava falando sobre pornografia. E ela disse que, mais ou menos nas décadas passadas, você podia ensinar uma criança que quando ela tivesse contato com a pornografia, ela tinha que fugir, ela não poderia não ter contato com isso. Mas ela falou, hoje em dia, ela falou, é impossível isso acontecer. Então, ela falou, as crianças, seus filhos, eles vão ter contato com isso. Ela falou, seja, porque nós vivemos num tempo onde as músicas são pornográficas, os livros são pornográficos. Ela falou, tem desenhos animados que eles deixam, às vezes, explícito isso. Então, eles vão ter contato. Agora, a questão é como é que nós podemos ensinar essas pessoas a reagir quando elas tiverem contato, porque não tem como fugir, não vou ter contato, elas vão ter contato com isso. E, então, tratando disso como o irmão ele mencionou, a gente vive num tempo onde a gente quase não tem mais onde fugir, né? Então, acho que é um interessante da luz, como o Salvador ele fala, que a luz afasta as trevas e as trevas não compreendem. Então, a gente precisa dessa luz para que a gente vamos poder caminhar na escuridão, mas sem ser nos escuros, né? Para que essa escuridão ela possa nos afastar. Porque depois estava nos últimos dias, acho que creio que Satanás está reunindo tanto suas forças, né? E somente a luz do Salvador Jesus Cristo ela pode afastar esse poder. Somente ela vai nos ajudar a vencermos essas inúmeras tentações, né? E permitir que nós continuamos no caminho certo. Obrigado, obrigado, Benjamin. Hoje a pornografia vem até nós, né? Antigamente as pessoas tinham que buscar ela. Hoje elas vêm até nós e a gente tem que estar atento a isso, né? E a luz de Cristo vai nos ajudar. Ela é necessária, né, para a nossa sobrevivência espiritual. E é importante a gente relembrar isso, amigos, porque nós, como membros da igreja, e lembrando que todos nós temos esse encargo missionário, todo membro é um missionário, devido à correria do dia a dia, né, e às nossas muitas responsabilidades, a gente pode, às vezes, esquecer esse nosso encargo e esquecer que todas as pessoas merecem a oportunidade de conhecer o Evangelho restaurado. E, às vezes, a gente pode até passar desapercebido e, nossa, podemos perceber que tem pessoas perto de nós, do nosso convívio, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for, que a gente ainda não falou do Evangelho para elas por causa da correria, por causa que a gente esqueceu disso aqui que o presidente Nelson falou. Então, vamos fazer uma atividade sobre isso aqui, tá bom? Mas alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta sobre isso? Você de falar algo mais? Opa, acho que o último comentário que Alessandro? eu só gostaria de fazer seria. Acho que a única coisa que eu gostaria de falar. Tá dando para me ouvir bem? O microfone tá meio ruim. Sim, sim, Então, outra coisa que é muito interessante, muito importante a gente lembrar, também por conta da polarização mundial, né? A gente está voltando a um momento de opostos, igual àquela época antiga. Cada vez mais está ficando muito claro uma guerra muito ideológica, né? Então, ter a luz de Cristo é muito importante para que a gente saiba lidar bem com essa guerra, né, que está acontecendo hoje em dia, né? Tudo tem um lado, nada é mais neutro, não existe mais comentários inocentes ou apenas uma citação, tipo, você não é mais só você, você agora tem que ter um lado. Se você não tem um lado, você costumeiramente é caçado. Ter a luz de Cristo te ajuda a sobreviver nesse meio desse tumulto. Saber o momento certo de dizer ou deixar de dizer certas coisas. A luz de Cristo controla principalmente a nossa língua, né? E a sim. gente precisa dela para conseguirmos ser bons representantes de Cristo e fazermos bom uso, né, do nome dele. Por causa que hoje em dia, frases infelizes que às vezes nós podemos soltar em momentos de raiva podem desvalorizar muito e desmoralizar os representantes de Cristo aqui na Terra. Então, quando nós somos membros da igreja, precisamos muito controlar a nossa língua. E a luz de Cristo ajuda isso, ajuda nessa parte. Obrigado, Alessandro. Obrigado por você compartilhar. Pegando isso que você falou, amigos, vocês
Vocês lembram de algo que o presidente Nelson ensinou no domingo passado sobre isso que o Alessandro falou? Quem pode compartilhar o que o presidente Nelson ensinou sobre isso? Teste de memória aí, sobre isso que o Alessandro compartilhou. Alguém Ele lembra? tocou novamente na tecla sobre sermos pacificadores, né? E também amar as pessoas como Cristo as ama. De fato, demonstrar esse amor para elas, não perder a paciência. Tem algum específico que ele falou que tá na ponta da língua, mas eu esqueci. Mas, no geral, foi isso. Ele tocou de novo Pois. nessa tecla de sermos pacificadores. Ah, e também de não. De fato, essas palavras, né? Palavras não. Peraí, calma. Nas redes sociais, especificamente nas redes sociais. Não falar palavras ruins nas redes sociais para as pessoas, porque, né, lá é sempre que tem palavras de ódio, de palavras ruins mesmo. E aí ele orientou para que a gente não fizesse isso nas redes sociais também. Excelente, Shirley. Obrigado. Obrigado, olha só. E lembra, né, amigos? Muito importante para nós isso, né? Para ajudar as pessoas a falar do Evangelho de Jesus Cristo, a falar das boas novas de grande alegria que é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, nós precisamos nos esforçar para sermos discípulos de Jesus Cristo, para agir como ele agiria, falar as coisas que ele falaria. Não dá para a gente ter uma conduta diferente de um discípulo e depois, por exemplo, nas nossas redes sociais lá, a gente ser uma pessoa e depois vai lá e fala com a pessoa sobre Jesus Cristo, vai ficar difícil, né? Como é que vai ser? A gente precisa agir como um discípulo de Jesus Cristo, né? Obrigado pelo comentário de vocês. Muito bom. E é um conselho para nós, missionários, né? Olha só, Peter Whitmer, eu não vou ler não, que é o meu inglês. Benjamin, você pode ler para nós aí é o chamado missionário aí, ó. Listão do chamado missionário. Pode ler, Benjamin? Ó, Peter Whitman Jr., John Whitman, Thomas B. Mast, Philip Craig, Zimba Patterson, Ezra Tower, Northrop Swift, Austin Pratt, Sigmund Higdon e Edward Pratt. Obrigado, Benjamin. O que esses homens têm em comum? Olha só, todos eles foram chamados pelo Senhor para servir uma missão e pregar o evangelho logo após a organização da igreja. Um detalhe, alguns deles foram batizados menos de um mês antes do seu chamado. Alguns deles eram recém-conversos na igreja. Não tinham nem um mês de membro, tinham pouco tempo de membro e já foram chamados como missionários. Agora vamos fazer uma atividade de estudo aqui, amigos, para estudar um pouco sobre os conselhos que o Senhor deu para cada um deles, tá bom? Vamos fazer um estudo aqui direcionado sobre isso. Deixa eu ver quem é que está aqui na sala agora. Vamos fazer o seguinte. O Gabriel e o Alessandro, só preste atenção agora que eu vou designar os grupos, tá bom? O Gabriel e o Alessandro Vieira vão ficar com o grupo 1. O Evanjo e o Benjamin com o grupo 2. A Jaqueline Costa e a Juliana com o grupo 3. O Luiz Paulo e Renê com o grupo 4. A Shirley também vai ficar com o grupo 1 e a Vitória no grupo 3. Tá bom? Todo mundo entendeu o seu grupo aí? Alguém não entendeu o seu grupo? Todo mundo entendeu, né? Vou dar 5 minutinhos para vocês. Vou dar um tempo para vocês estudarem esses versículos que estão no seu grupo e ponderarem nessas duas perguntas aqui, ó. Quais verdades nesses versículos podem ajudá-la a entender por que o Salvador nos pede que compartilhemos seu evangelho? Talvez você já sabe por quê, mas vamos estudar os versículos e ver o motivo que ele ensinou para esses irmãos.
E depois que você identificar esses motivos, pensa sobre isso, ó. O que essas verdades te ensinam sobre o seu caráter, sobre quem ele é, sobre o caráter de Cristo, sobre quem ele é. E por fim, pense em uma pergunta que você faria a você mesmo acerca das verdades que aprendeu e como responderia essa pergunta. Ok? 5 minutinhos aí para vocês fazerem essa atividade, depois a gente retorna. Vamos lá, meus amigos. Conseguiram aí? Preciso de mais tempo. Conseguiram, né? Pessoal do grupo 1. É, Bom, eu- eu. Vai começar? Pode ir. Bom, de cada vez, para não ter briga. Então eu vou começar. Sou do grupo 1.
E quase verdade nesse versículo eu pude encontrar, né? E Jesus Cristo conhecia das aflições de Thomas. E ele sabia que a sua família estava passando por algumas complicações, né? Mas ele consolou Thomas e falou que no futuro a sua família seria abençoada, né? Por causa de se ele fosse digno e serviço ao Senhor no seu chamado. E ele seria grandemente abençoado e no futuro a sua família seria até faria parte da igreja. Conheceria da verdade e seria da igreja também. Uhum. Queria responder a outra aí do meu grupo. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Alguém do grupo 1 aí gostaria de Já, complementar? Alessandro? já irei responder a pergunta 2. Seguinte, uma pergunta principal, acho que das verdades que a gente aprende nesses 5 versículos, acho que é a que todo missionário faz, é essa daqui, né? Bem aqui, bem no versículo 3. Eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão. A tua língua será desatada e anunciarás boas novas de grande alegria a essa nação. Beleza. Eu agora sei, ok, eu tenho certeza de que o Senhor vai desatar a minha língua. Mas como? Como ele vai fazer isso? O que é que eu preciso fazer para que eu seja merecedor desse auxílio dele? Quais são as coisas necessárias que eu tenho que ter para ser ajudado pelo Senhor? E vai ter alguma hora que ele pode acabar me deixando por conta própria? São perguntas que a gente faz, mas a principal é: como que o Senhor vai me ajudar? Como ele vai desatar a minha língua? E a resposta, né, ter que responder essa pergunta é por meio do nosso próprio esforço. Eu acho que se eu pudesse falar comigo mesmo no passado, indo para a missão, tu vais ter que mostrar para ele que tu realmente quer a ajuda dele. Tu vais estudar diariamente, procurar a palavra dele. Aí estaria outra vez, aquele outra escritura, né? Que primeiro procuramos a sua palavra antes de ele nos dar o seu dom. Então, primeiro procuramos compreender, ter o conhecimento para que ele, por meio do Espírito Santo, lembre para a gente o conhecimento que nós já temos. O Senhor não dá para a gente nada que nós já não tivemos antes. Ele faz com que a gente relembre como se estivéssemos lendo diretamente daquele versículo. Mas nós precisamos ter obtido esse conhecimento antes. Então, acho que foi seria essa resposta que eu daria para mim mesmo no passado. Bom, Alessandro. E como é que você aplicaria, e eu gostei muito da sua pergunta e da sua resposta, como é que você aplicaria essa pergunta e essa resposta numa situação difícil de compartilhar o evangelho com alguém, Alessandro? Aí, com certeza, eu falaria sobre minha própria experiência pessoal. Acho que nada ensina mais que o exemplo. Eu acho que quando nós colocamos, né, para a prova, né, como essas coisas são verdadeiras, por exemplo, acho que tem se visto isso muito na faculdade. Não é muito fácil compartilhar o evangelho dentro do ambiente da faculdade. Mas o que eu tenho utilizado muito é contado minhas histórias da missão. Porque o missionário mais tem história, né? Oh, Então, legal. é simplesmente compartilhar as experiências que eu tive, falar o que eu vivi. E muitas vezes eu até aproveito e falo até com amigos da missão, né, que estavam comigo para confirmar a história. Um dia desses eu tive que ligar para um amigo meu da missão, só para ele falar que uma coisa que eu falei era verdade mesmo. Mas é por meio do nosso exemplo e das nossas experiências que a gente consegue ajudar as pessoas a compreender essas coisas que a gente ensina. Porque era assim que o Senhor trabalhava, né? Por meio de parábolas, exemplos. A gente continua Legal. fazendo isso da mesma forma. As pessoas são alunos visuais, né? As pessoas precisam de exemplos para, às vezes, entender o que nós queremos dizer. Isso aí. Excelente. Obrigado, amigo. Muito bom, Alessandro. Gostei muito. Shirley, você estava nesse grupo também, né? Sim, Eu vi que você queria comentar algo. acho que queria comentar um pouco sobre a primeira pergunta. E uma coisa que me chama muita atenção é que esses versículos, eles falam que, na verdade, o Pai Celestial fala como o Thomas vai ser abençoado.
que ele vai ser recompensado e que sua família vai estar na igreja, que eles vão estar juntos um dia. Isso mostra como o Pai Celestial é um Deus justo. É um Deus que não só fala, olha, faz isso e acabou. Você só vai levar bênçãos para outras pessoas, mas você vai ficar sem. Não. Ele mandou chamou Thomas para um certo chamado para pregar seu evangelho, mas era uma troca. Você vai levar bênçãos para outras famílias, você vai deixar sua família um pouco de lado, mas elas não, as pessoas da sua família não vão ficar desamparadas. Elas também vão ser abençoadas. Isso mostra como Deus ele também pensa na gente, não só como seus trabalhadores e servos, mas como seus filhos. Excelente, Shirley. Obrigado por isso, né? É o caráter dele, Shirley, é quem ele é. Ele se preocupa conosco, né? Ele não é apenas um chefe. Ele não é um chefe, na verdade, desculpa. Ele não é um chefe que tá aqui, ó, vai lá e faz isso, você é chamado e vai lá e faz isso. Ele é nosso pai. Pai, ele sempre vai cuidar de nós. Ele vai estar atento às nossas necessidades e anseios do nosso coração, né? Obrigado, Chico. Obrigado por nos ensinar isso, por perceber isso na escritura. Muito bom. Muito bom. Obrigado, amigos. Gostei muito. Grupo 2. Era Benjamin e Evanjo. Evanjo? Vai começar, vai começar, Benjamin. Vai lá, Eu, Evanjo. eu começo então. Então fala sobre pregar o evangelho, né? Falar sobre, como diz lá no versículo 2, que nós devemos pregar o evangelho como o som de uma trombeta, né? Então já deixa bem claro que a gente não vai ter que falar baixinho, né? A gente tem que falar com um tom que as pessoas elas possam ouvir e elas seja tão alto que o maior número de pessoas elas consigam ouvir e que seja pregado ao maior número de pessoas, né? O interessante é que no versículo 3 e no versículo 7 faz a menção, né? Fala assim: pois eis que o campo já está branco para a ceifa, e é a 11ª hora e a última vez que chamarei trabalhadores para, para a minha vinha. Ou seja, o interessante dessa analogia, que também fala para os missionários, que a gente ouve durante 2 anos, né? E para as sisters, os 18 meses, e aquela velha escritura de doutrina e convênios, né? Este o campo está branco para sempre. Então, é interessante dessa analogia que faz a menção sobre o campo de trigo, né? E quando o trigo ele está pronto para ser colhido, ele fica bem dourado. E quando ele passa da hora, ele começa a esbranquiçar, né? Ou seja, já passou da hora de o evangelho ser ensinado, né? Já passou da hora das pessoas elas receberem o evangelho restaurado nas suas vidas. Já passou da hora das pessoas serem convertidas e batizadas. E o interessante é que fala muito sobre, no versículo 10 fala assim: sim, abri vossa boca e ela encher-se-á, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, para ir preparar o caminho do Senhor e endireitai suas veredas, pois o reino dos céus está próximo. Então, como os outros colegas falaram no início, né? E o Senhor ele vai preparar o caminho. Como ele vai nos ajudar a pregar o evangelho, isso é com ele. Mas nós temos que servir de instrumentos nas suas mãos. E se nós nos dedicarmos, aprendermos o evangelho e principalmente estarmos dispostos a servir a ele, todo o conhecimento que nós precisamos para ensinar, para testificar para as pessoas e para compartilhar o evangelho, ele será dado. Eu lembro muito da minha experiência na missão,
Eu, eu fui um dos primeiros missionários a sair com 18 anos, né? E 18 anos você está saindo ali do ensino médio, tá? Cabeça com a faculdade, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, o que eu quero ser. E de repente chegou uma carta do presidente dizendo que você já pode ir com 18 anos. E eu lembro que eu fui desafiado pelo meu bispo, que na época ainda era presidente de ramo ainda. Olha, aí eu tô chamado. E aí, o que tu vai fazer? Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente fez aquela cara assim de paisagem, né? E agora? Eu falei, quem tá na chuva é para se molhar, né? Então, eu aceitei o desafio e eu lembro que com pouca experiência em quem me vê falando assim, né? Mas é desenrolado. Não, isso aí são bênçãos da missão, né? Eu era muito tímido. Eu era aquela pessoa que ficava muito acanhado na hora de falar, né? E eu lembro que eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que que eu vou fazer na missão, né? O que que eu vou falar para as outras pessoas? O que que eu vou ensinar? E eu lembro que todo dia eu me dedicava a aprender sobre o Evangelho, aprender sobre as lições, aprender mais sobre os ensinamentos, né? E mesmo depois das dificuldades, mesmo depois da missão, eu sempre sinto e sei que o maior convertido fui eu mesmo, né? Que as provações, que as dificuldades, elas não têm tido forças para me tirar do caminho. Por mais que as adversidades elas venham, mas ainda assim o meu testemunho ele continua firme para continuar. E é um pouco disso. Eu acho que eu falei muito já, de deixar para o Benjamin. Ah, obrigado, Evandro. Obrigado pelo seu testemunho aí, né? Obrigado por compartilhar e sabe que à medida que a gente faz isso, né, nós nos convertemos ao Evangelho, né? À medida que nós ajudamos na vinha do Senhor, né? Obrigado, Evangelho. Obrigado pelo que você nos ensinou aí. Benjamin, você quer compartilhar algo? Certifico que o colega falou. Testifica, né? Então tá bom. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Obrigado. Grupo 3.